noite, amigos, amigas. Nós estamos hoje, então, entrando na quinta aula. É um novo encontro, algumas imagens poderão ser projetadas e nós vamos continuar a caminhada em ordem cronológica da vida de Friedrich Engels. Aquelas duas primeiras foi uma espécie de audiovisual, imagens com pequenos textos. Eu quero comunicar a vocês que já estou, então, escrevendo o livro Engels para Principiantes, né? Eu já até pedi para fazer a capa e deve sair no começo até o primeiro trimestre do ano que vem. Quando o curso termina, o livro já vai estar praticamente pronto. Aquelas 87 imagens da primeira e segunda aula, eu li para vocês o comentário, eu legendei aquelas imagens, né? Então, isso aí, eu já pedi para fazer um encarte especial fotográfico que vai constar no livro, né? Então, estamos aperfeiçoando, né? O primeiro livro, Marx para Principiantes, foi mais simplesinho. O do Lenin, que começou a rodar ontem, né? Já melhorou, já está com quase 400 páginas, e o do Engels vai ser ainda mais substancioso, né? Sobre o livro de Lenin, me permitam, quem estiver assistindo, agradecer os canais parceiros que retransmitem, especialmente a DCM TV, que tem uma grande audiência. Eu queria fazer um apelo para vocês adquirirem o livro Lenin para Principiantes ou o combo de Natal com 10% de desconto, e aí leva Marx e Lenin junto. Isso para mim é importante porque a meta era vender 400 livros antes que a gráfica é a parte mais cara de um livro, né? Eu falo isso porque nós somos do mesmo campo, companheiros. Eu não quero ser, não quero ser empresário capitalista, mas é cruel o sistema, né? Então, eu dei os 50% de entrada semana passada, aprovei os originais, as provas, né? Vistei. E sexta-feira que vem, eles me entregam em casa aqui, dia 9, dia 10. Se eu não depositar os outros 50%, não sai o caminhão de lá da gráfica. Bom, eu estou esperançoso que muitas encomendas, muitos pedidos, né, combos. Teve um amigo que eu fiquei assim muito até emocionado, né? Ele comprou 50 combos, né? Que ajudou então eu dar essa entrada, né? Ele vai doar quando o livro estiver pronto. Ele vai doar para aqueles dias que eu faço live no DCM. Só que aí, como são 2 livros, a superchat é acima de 100, né? Então, quem sabe algum sindicato, alguma entidade, né? Ou mesmo amigo, pessoa física que possa aí adquirir uma quantidade que nos ajude a garantir a impressão do livro, né? Tá bom? Bom, eu tinha prometido, agora vamos começar propriamente então a aula. Eu tinha prometido semana passada falar-lhes sobre a Comuna de Paris. Quando o livro estiver pronto, eu fico pensando assim, um boxezinho, né, como se fosse um livro didático, né? É impressionante a atualidade daquilo que aqueles comunardos implantaram em 75 dias de governo, né? Então, eu quero só fazer um resumo telegráfico e aí dar continuidade àquela trajetória, né? Eles extinguiram o exército permanente, pelo menos soldados que estavam lotados na cidade de Paris, lembrando que a Comuna foi
em Paris, não ocupou a França inteira, né? E sobre o argumento que o Exército é considerado uma despesa muito grande no orçamento nacional e ele não tem sentido existir. Isso soa muito interessante, né? Segundo, eles criaram a Guarda Nacional, né? Que é o povo em armas, formado em sua maioria por operários. Então, é um exército de voluntários, não é um exército permanente. Ele é o povo em armas, mas o cara não ganha para ser membro dessa guarda, né? Eles criaram, claro, eles desmontaram a polícia política também, né? Eles criaram um conselho municipal que substitui a antiga Câmara Municipal. E, em vez de vereadores, são os conselheiros, claro que eleito pelo povo, né? E estes conselheiros não têm funções exclusivamente legislativas. Eles participam da administração das cidades. Essa é uma imagem, um quadro aí da comuna, né? Tem até algumas fotos da época, acho que já existia foto, né? 1871. E os eleitos são, em sua maioria, operários. E os seus respectivos mandatos são revogáveis a qualquer momento. Você não se comportou direitinho na Câmara, os seus eleitores te caçam, né? A quinta medida revolucionária é a criação do salário operário. O que é o salário operário? É um padrão salarial no nível de um operário especializado e todos os servidores, indistintamente, quaisquer que sejam as suas funções, passam a ganhar esse salário, né? É uma medida drástica. No Brasil, você tem salário de 1.100 até 36.000, né? Conforme vai aumentando na escala, lá nos degraus da hierarquia do serviço público, não é só o salário que aumenta, as mordomias aumentam. Então, o teto, que é 36, que é o DAS 6 do serviço público, tem apartamento funcional em Brasília, carro com motorista, uma equipe que trabalha com ele em algum ministério e pelo menos uma passagem por mês para o estado dele de origem, né? Quase um deputado, né? Eu, pessoalmente, não concordo com essas coisas. Eu sou a favor de remunerar bem os servidores, né? Mas não dá para ser 36 vezes a diferença do menor para o maior salário no serviço público. Isso achata os salários mais baixos, né? Que são as pessoas mais pobres, que necessitam de mais ajuda, recurso, né? Mas esse é assunto para quando tivermos um governo popular revolucionário, né? A sexta questão é a extinção de todos os privilégios, que eu acabei falando aqui, né? Mordomias, regalias, auxílios, bônus, que eram pagos aos altos dignatários do Estado, dos governos, esses funcionários de um estamento mais elevado na administração pública. Tudo isso foi extinto. Os caras eram revolucionários, né? A sétima medida é a separação total da Igreja do Estado. Esta medida tinha sido adotada na Revolução Francesa, 14 de julho de 1789, mais ou menos 90 anos antes. Mas essas reviravoltas, Napoleão, depois voltou a ser república, aí houve o golpe do sobrinho do Napoleão, Luiz Bonaparte, né? Restaurou a monarquia. Então, esse vai e volta, acabou a Igreja voltando a ter um papel. A França é um país europeu onde o fenômeno do protestantismo
surgiu em menor escala do que outros países ali, como Holanda. A Alemanha é o centro, né, do protestantismo. Na Inglaterra, por outros motivos, né, não é nem Calvino nem Lutero, a Inglaterra é o racha na igreja por uma questão pessoal do rei Henrique VIII, que pediu para o Papa o divórcio da primeira esposa dele, o Papa não concedeu, ele rompeu com o Papa, criou uma igreja igualzinha à católica, só que em vez de ter um Papa, ele era o chefe da igreja, né? Mas é protestante, a igreja anglicana, é a protestante tradicional. Anglicano, calvinistas, luteranos, batistas, presbiterianos e metodistas. Acho que são esses 6, se não esqueci nenhum, né? Padres, pastores, pessoas ligadas às igrejas são todos devolvidos às atividades exclusivamente clericais. Assuntos religiosos passam a ser assuntos privados de foro íntimo a ser praticado nos locais de culto ou na individualidade da sua casa. Então, isso é uma medida bastante drástica, correta do meu ponto de vista, né? Que é a pregação dos iluministas do século XVIII, 1700 e pouco, né? Voltaire, Rousseau, né? Também eles foram devolvidos aos seus retiros espirituais, mosteiros, conventos, abadias, né? Oitava grande questão é ensino público e gratuito para todos. Também isto foi uma medida revolucionária da burguesia quando ela lidera a Revolução Francesa, em aliança com o proletariado, mas não foi o proletariado que dirigiu aquela revolução, né? O Ivo está nos avisando, com razão, que o Lênin disse que não poderia haver mais do que 8 níveis entre o menor e o maior salário, né? É uma medida saudável, né? Eu acho que isso aí está certo. Não será fácil, né, a implantação de uma medida dessa, mas isso é para um outro momento, né? Acho que eu já dei boa noite, né, para todo mundo. Nona questão: eleições para todos os cargos públicos, todas as funções administrativas da máquina pública estadual, federal, todos os cargos executivos, todos os cargos de juízes, todos os professores passam a ser eleitos pelo sufrágio universal, direto e secreto, sendo passíveis à revogação de todos os mandatos. Está aí hoje a sabatina daquele evangélico, terrivelmente evangélico, fundamentalista. Não sei se já votou, eu não acompanho esse aí, não fiz questão de acompanhar de jeito nenhum. É muito para mim. Soube assim de pequenos flashes, ou pequenas postagens, manchetes que a Folha, o Estado e o Globo estão dando nos seus portais, né? Ele é o melhor dos homens do mundo. Disse que a ditadura foi sanguinária no Brasil, que ele lamenta, disse que não perseguiu ninguém enquanto era ministro da Justiça, nem quando era AGU, né? Que o Estado e a religião têm que ser absolutamente separados, que no Supremo ele só vai dar parecer com base na Constituição, né? Então, esse aí. Né? Não arrisco, acho que vai ser aprovado, né? A máquina, a compra de votos é impressionante, né? O que justifica? Esse cara, não sei quanto tem, esse Mendonça, 40 anos. O que justifica esse cara ter um cargo vitalício de 35 anos, ganhando 36 mil e mais as mordomias?
que justifica? Será que não seria o caso de... Está dizendo aqui que aprovou, né? Vai para o plenário ainda. O plenário é diferente a composição. Será que não seria o caso de mandatos para os ministros? Você tem um mandato de 4 anos, podendo ser prorrogado, né? Mas isso não é o nosso foco, né? E o que eu sei é que os comunardos que fizeram uma revolução por 75 dias, sobre a inspiração, pela primeira vez na história, da ideologia marxista, estes comunardos disseram que juízes, todo mundo tem que ser eleito. E aí os outros, vou falar rápido, né, para não tomar muito tempo, aboliram o trabalho noturno, puniram todos os patrões que diminuíram o salário dos trabalhadores, não acabaram as empresas, né? As fábricas que faliram e lojas que foram fechadas, elas foram reabertas e entregues para os seus trabalhadores administrarem. Garantiram total direitos entre homens e mulheres, asseguraram o direito à educação às meninas e às mulheres em geral, incorporaram as mulheres na Guarda Nacional e elas entraram na defesa de Paris, né? Suprimiram toda a tutela clerical sobre a vida familiar. Os padres interferiam na vida familiar. Garantiram proteção às viúvas e crianças órfãs dos comunardos mortos na defesa de Paris. Não é? E isso não dependia de você ter uma vinculação formal de casamento ou não, né? E limitaram o pagamento das dívidas pessoais até um certo limite. Na época, 6 mil francos, não sabemos quanto é isso hoje. Ou seja, você está todo endividado, deve aí 30, 40 mil, e eles falam, não, você só pode honrar a dívida até 2 mil, o resto está cancelado. Essa medida é boa, né? Quem é que não está? Bom, era isso. Eu fecho aqui o parênteses, o box, né? Isso aí já é uma foto, não é imagem, né? Dos comunardos. Olha lá o canhão, olha lá as barricadas, os tijolos ali, né? Bonito isso, bonito. Como diz Marx no seu livro, que ele escreveu só sobre esse assunto, Guerra Civil em França, foi como se tomasse um céu de assalto. Os operários, né? Vamos lá. Nós aqui na nossa caminhada da vida de Engels, estamos em 1872. Já então um Engels, um senhor maduro, né? 52 anos, lembrando sempre que ele é de 20, Marx é de 18. Então, quando ele tem 52, Marx, a vida inteira terá sempre 2 anos a mais. Marx, então, tem 54. Nesse ano, de 1 a 7 de setembro de 72, eles gostavam de fazer eventos longos. Ocorreu na cidade de Haia, na Holanda, o 5º Congresso da Primeira Internacional, que vai ser fechada depois de um tempo. Engels funda a segunda, que vai ser fechada. Lenin funda a terceira, que será dissolvida em 1943. Os setores trotskistas do movimento comunista internacional, que são absolutamente minoritários em todo o mundo, eles dizem que fundaram uma nova internacional, chamada Quarta Internacional. Até o símbolo da foice e o martelo deles é ao contrário da nossa.
eles querem se diferenciar de nós, né? E Marx e Engels participam deste congresso ativamente. Esse congresso ratificou as decisões daquela conferência que eu falei na aula passada, conferência internacional ocorrida na cidade de Londres. As atividades divisionistas dos anarquistas são duramente condenadas neste congresso. Então, este congresso marca o expurgo dos anarquistas, da corrente verdadeiramente marxista, com o aval, com a anuência dos próprios chefes do proletariado revolucionário internacional, Karl Marx e Friedrich Engels. Eles lideram este movimento de expurgo porque é absolutamente nefasto a ação dos anarquistas. Como virá a ser a ação nefasta do trotskismo internacional, que Lenin deu combate até sua morte em 24, mas a tarefa de combate a essas ideias equivocadas seguiu na mão de Stalin, né? Esse é o Marx falando no Congresso de Haia, uma ilustração, né? O Engels está lá no fundo, dá para ver com um papel na mão, né? Eram inseparáveis, né? Então, eles foram condenados. Todos os chefes anarquistas foram banidos, expulsos da Internacional, que viria a ser Internacional Comunista, né? Bakunin, Proudhon, Malatesta e outros menos votados, eles tiveram que tomar outro rumo, né? E aprovou-se, então, a transferência da sede da Associação Internacional de Trabalhadores, AIT, para a cidade de Nova York. Nesta época, o movimento sindical dos Estados Unidos já estava em desenvolvimento. Eles iriam fundar, não sei exatamente o ano, a AFL, na sigla inglesa, American Federation Labor, Federação Americana do Trabalho, uma entidade que viria a ser poderosa, né? Depois é fundada uma outra, CIO, Congress Industrial Organization, a organização do Congresso Industrial. Então, era uma outra organização. No século XX, no começo, não sei a data, estas duas entidades vão se fundir. AFL-CIO. E é única, é como se fosse central única lá, não tem outra poderosa, mas é capitalista, né? Hoje é. Na época, não. Na época, começo do século XX, eram os comunistas e socialistas e anarquistas que comandavam o movimento operário. Em algum momento, isso acabou nos Estados Unidos. Houve cooptação, né? Muita demissão, perda de direitos, né? Você sabe que nos Estados Unidos há uma criminalização do processo sindical, né? Vocês já ouviram falar disso? O caso mais famoso é do Walmart. O Walmart proíbe que os seus funcionários se associem ao sindicato. Você tem que ir lá na sede, clandestinamente, preencher a ficha, o patrão não pode saber, não pode descontar em folha a mensalidade, você tem que ir lá pagar todo mês, né? E é o único país, posso estar enganado se é o único, mas lá não se comemora o dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho. Não se comemora, nos Estados Unidos não. Eles não têm licença maternidade.
A mulher dá à luz, traz uma criança ao mundo, garante que a população da Terra não seja extinta, então veja a responsabilidade do trabalho dela. Eles não pagam sequer os dias que ela fica em casa amamentando a criança. Esse é os Estados Unidos, né? Bom, de outubro de 72 a agosto de 73, Marx e Engels vão fazer uma troca de correspondência bastante intensa com quem? Com líderes desta entidade, da Internacional Comunista, da primeira Internacional. Vocês já vão acostumando quando falar a primeira, quando falar a segunda, quando falar a terceira, né? Que eram dos Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, entre outros. Falando o quê? Explicando as decisões deste quinto congresso, que eles participaram, que expulsou os anarquistas, que transferiu a sede da entidade, na verdade, transferiu a sede do Conselho Geral, que era o órgão deliberativo, né? De maio de 73 até 1883, portanto, estamos falando aqui de 10 anos, que é o ano que Marx vai morrer, né? Friedrich Engels começa a escrever, aos poucos, o livro chamado Dialética da Natureza. Ele era um cientista, estudou química, biologia, matemática. Infelizmente, é uma obra incompleta, né? Este livro só foi publicado, ainda de forma incompleta, em 1925, na antiga União Soviética. É um livro substancioso. Então, você, por exemplo, sobre mecânica e astronomia, é assim os capítulos, né? Aqui, esse aqui é um líder do proletariado que nunca fez faculdade. É o Engels, né? Então, quem organizou o livro, né, que tinha acesso aos originais, anotações e fragmentos. Então, é um livro incompleto. Nós vamos aqui no nosso plano de curso resumir as 9 obras, mas esta aqui nós vamos... como é que se resume uma obra que tem 40, 50 capítulos e trata de temas os mais diversos possíveis? Mas nós vamos arrumar um jeito, né, de resumir. O professor vai cumprir direitinho o plano de trabalho, né? Então, ele passou 10 anos escrevendo, com estas anotações, ainda bem que eles guardavam, né? Aquelas caixinhas assim, né? No dia 20 de novembro de 73, Engels retorna à sua cidade natal, Bremen, né? Porque a sua mãe veio a falecer, né? Então, ele fica lá um período, né? E depois retorna às atividades, né? De maio de 1876, 3 anos depois, até junho de 1878, estamos falando de 2 anos e um mês, Engels trabalha num novo livro que ele está escrevendo, A Subversão da Ciência pelo senhor Eugênio Düring, obrigado, que é o U, tem 2 pinguinhos. Dá para ler aí o... Está lá em cima, lá. Eugene Düring.
no Brasil, ele foi publicado com o nome, esse aqui eu li bem na juventude, com o nome de Anti-During. Hoje em dia ninguém mais faz capa dura, né? A editora Paz e Terra, eu acho que já não existe mais, mas não tenho certeza. Então, ele combate essa pessoa que se dizia defensor da ciência, mas era um anti-ciência. Fazendo um parêntese aí, eu comentei hoje nos dois maiores canais que eu tenho, que é 247 e TVT, a vacinação em primeira dose está estagnada em 70%. Em primeira dose. O mundo não está sendo vacinado. Eu vaticinei isso no começo da pandemia. O Brasil não será vacinado. Quando eu dizia isso, evidentemente, eu estava generalizando. Mas peguem as estatísticas, o Brasil, a primeira dose, parou em 75%. E a segunda dose, 60%. Portanto, nós não estamos conseguindo imunizar nem o Brasil, nem o mundo. Por que isso? Os Estados Unidos tem de 4 a 6 doses por habitante. E muitos países da África não têm uma dose por habitante. Tem países da África que vacinou 3% em primeira dose. 3% da população. Esta pandemia não será controlada se não houver uma ação global, e não é pela ONU, porque a ONU não dá conta, a ONU não resolve a chamada governança global. Tem que sentar Putin, Xi, Biden, Díaz-Canel de Cuba, que tem 2 vacinas, que se tivesse apoio de algum país mais rico, eles produziriam milhões de vacinas. Né? Coitado, eles não têm a seringa para aplicar as vacinas que eles inventaram. Nós tivemos que fazer uma campanha para enviar seringa para Cuba. Tem que chamar o presidente do Irã, tem que chamar o presidente da Síria. Então, tem que sentar à mesa redonda, para ninguém ficar na cabeceira, e fazer um plano global. Global, tem que vacinar 8 bilhões de pessoas em 2 doses. São 16 bilhões de doses. Não existe isso na Terra. Aquele plano COVAX da OMS não dá conta, não consegue distribuir as vacinas. Você vê que ontem o Xi Jinping fez a doação de 1 bilhão de doses para a África, né? Desculpe. Voltando aqui, por que eu falei isso? Esse Eugênio Düring era, de certa forma, um negacionista. O Engels, nessa obra, ele expõe de forma aprofundada quais são as fontes e as partes integrantes do marxismo e da sua ciência do materialismo dialético. Né? Inicialmente, ele foi publicado na forma de fascículos no jornal chamado Adiante, né? Que em alemão é Vorwärts, uma coisa assim. Só sai em livro em 1878, então ele é publicado em vida. Né? No livrinho meu, Marx, vocês sabem, se comprar junto com o Lênin, ganha 10% de desconto, junto com o frete, R$ 90, significa 6 parcelas de 15. Então você compra para você e compra para dar de presente. Dê livro de presente. Então aqui os livros que eu já comprei para todos a minha família, filha, genro, esposa. O netinho de 8 vai ganhar livro, já avisei. Só o de 4 é que... Estou pensando em dar um brinquedinho, mas estou pensando em dar um livro de criança para ele.
Para minha filha, eu dei livro desde pequeno. O primeiro livrinho ilustrado que ela ganhou foi Lenin para crianças. A vida dele, mas contado e ilustrado por desenhista especializado em literatura infantil. Bonito. Minha filha tem uma foto de sentada naquela cadeirinha, né? Chamava bebê conforto, a gente levava assim na. Eu era líder estudantil, né? Não tinha, a minha esposa também era na época. E a gente ia lá para a universidade e ela ia na. Aí eu ficava lá no diretório central, ela ficava ali na. É assim que é a vida. Ela tem então uma foto desse bebê conforto segurando um livro de Lenin. Ela é até hoje muito consciente, uma pessoa não tem a militância que o pai tem, mas ela é das nossas. O livro Marx, quem já comprou e já leu, sabe que eu resumo a vida, as obras, e tem 3 grandes capítulos, né? A sociologia marxista, a filosofia e a economia. Na filosofia, eu falo em detalhes as leis do materialismo, as leis da dialética. Nós fomos educados segundo a concepção filosófica, metafísica e idealista. A nossa forma de raciocinar jamais foi, nós não conseguimos isso, dialética. Não conseguimos isso. Eu, por certo, também vivi isso, mas quando com 18 aninhos ingressei nas fileiras do Partido Comunista do Brasil, 46 anos, agora completou em agosto. Na época não tinha ficha de filiação. Você era membro. Estatuto não fala afiliado, é membro. Né? A partir daí, eu estudo o materialismo, estudo a dialética, né? Estudo a filosofia, a economia. Então, o meu raciocínio é dialético, o tempo todo. Bom, e Engels, evidentemente, um grande dialético, junto com. Eu não sei se já falei aqui nas primeiras aulas ou foi no curso passado de Marx e Lenin. Como é que você sabe se você é dialético ou é idealista, metafísico? Como é que você sabe? Responda a pergunta: o que é que vem primeiro, antes de tudo? A matéria ou a ideia? Dependendo da sua resposta, você assumiu uma corrente filosófica. Se você diz que a ideia é anterior a tudo, você é idealista, metafísico. A ideia cria a matéria. Aí vem as religiões que vocês sabem. Se você diz, não, a matéria é primordial, a matéria cria a ideia só pode existir tendo uma base material, aí você é materialista. As pessoas vulgarizam, aquele cara é materialista como se fosse apegado a bens materiais. Não, nada a ver. Aliás, os verdadeiros comunistas materialistas não são apegados às coisas, né? Defendemos a socialização dos meios de produção. Mas não vou me alongar porque não é o tema. Essas aulas são 16, são 4 de Marx e 12 de Lenin. Está lá no canal aqui do nosso amigo Matuque, são 8 canais parceiros que estão transmitindo. Estão lá, todas as 16 aulas estão disponíveis. Se tiver tempo, você assiste.
Em 1878, o ano que saiu o livro esse Anti-Düren, Engels publica pela primeira vez uma primeira biografia de Marx, Marx vivo, né? Foi publicado num jornal periódico chamado Calendário do Povo, Volkskalender. Também no ano de 1878, Engels escreve um artigo intitulado, abre aspas, As Ciências Naturais no Mundo dos Espíritos. Posteriormente, incorporado no livro Dialética na Natureza, né, que é um livro inconcluso, mas ele tem muitos capítulos prontos. Então, este é um artigo que está lá integralmente. Eu até reli, inclusive. Ele combate o quê? O espiritismo na época, que crescia. Quando o Manifesto Comunista é publicado em 48, não sei se foi nesse ano mesmo, né? Porque eu li a obra inteira de Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritas. São os três principais. Então, não lembro exatamente, mas quando vai começar a surgir o comunismo, surge aquilo que é, não sei se é religião, se é uma filosofia. Eu sei que o espiritismo é baseado em que concepção, né? Você morre, depois reencarna, os espíritos ficam rodando, não é? O Engels se sentiu no dever de combater isso, né? Mas por que o espiritismo cresce? Para fazer oposição ao materialismo ateu, que eles diziam, né? E não é verdade. Muitos materialistas, do ponto de vista filosófico, têm as suas crenças, né? Em 12 de setembro desse ano, 78, a sua segunda esposa, Lizzie Burns, que é a irmã de Mary, aquela primeira que ele ficou 2 anos só, ela morre nesse dia, né? Eu vou falar em detalhes, quando eu começar nas próximas aulas, eu vou ler para vocês passagens de Engels que eu acho importante vocês verem como ele falou exatamente, entre aspas, vou dar a página. Quando ele avisa Marx do falecimento, a resposta de Marx foi muito fria. Foi o único momento em 41 anos, segundo alguns autores, 39 segundo outros. Na verdade, se você considera 42, o primeiro contato deles lá na redação do jornal Gazeta Renana, foi um contato frio inicialmente. Então, eles não consolidaram a amizade aí. A segunda, lá no café, lá, Regência, em Paris, né? Que foi, então, em 44. Aí sim, então, aí daria 39, né? Foi o único momento em que houve... A amizade não foi abalada, mas Engels sentiu, né, que Marx não... Mas depois ele registra isso para Marx, e Marx pede encarecidamente desculpa, ele estava muito abalado, etc, etc. E isso foi, evidentemente, superado, né? Eu não falo, já falei aqui, né, não era nem precisar falar, né, mas quando for escrever, vamos mencionar esse episódio aí, né? Em 19 de outubro, também de 78, Bismarck aprova uma lei no Reichstag. O que é Reichstag? É o parlamento alemão, né? Uma lei cujo
título da lei é Contra as tendências perigosas e nocivas da social-democracia. Você veja o grau de liberdade que havia na Alemanha. Nem sei se nesse ano já estava unificada a Alemanha, né? Tinha a Prússia ainda, né? Então, a social-democracia passou a ser perseguida. Mas esta social-democracia não é a social-democracia de 1918 a 1920 e até hoje. Não é. Esta é uma social-democracia claramente de esquerda. Partido Operário Social-Democrata Alemão tinha a maior parte dos seus membros dirigentes eram comunistas, mas não existia o Partido Comunista ainda, né? Na prática, esta era uma lei evidentemente de exceção, né, cujo objetivo era perseguir os socialistas, né? E só a eles esta lei atingia. Os outros não. Pode falar bem do capitalismo, pode falar, né? Ainda nesse ano, no ano seguinte, de 79, 29 de setembro de 79, saiu o primeiro número de um jornal suíço chamado O Social Democrata. Se já existisse Partido Comunista, seria o comunista, né? Mas era como se fosse, porque social-democrata era sinônimo de pessoas esquerdistas, que lutavam contra as injustiças, que lutavam contra o capitalismo, né? Lembremos que a jornada eram 12 horas. A luta deles no século XIX foi para reduzir para 10. E para chegar às 8 horas atuais, você sabe quantas pessoas tiveram que morrer para isso. Então, se hoje nós trabalhamos apenas 8 horas, ou menos em alguns países, é fruto de muitas lutas passadas, né? Esse jornal era o órgão central da social-democracia suíça, né? E Marx e Engels eram seus colaboradores. Em 1880, exatamente entre janeiro e março, foi publicado pela primeira vez uma das obras mais importantes de Friedrich Engels, que é Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. A capa esta é a tradução para o francês. Paul Lafargue era genro de Marx, casado com uma das suas filhas, Laura. Ele e ela juntos vão se suicidar em 1911. É uma vida trágica que as filhas tiveram, né? A Eleonora se suicida em 1898, 3 anos depois que Engels morreu. Vocês já assistiram o filme Miss Marx? É a vida dela. Ele foi publicado primeiramente também na forma de fascículo numa revista chamada Revista Socialista. Até o Capital saiu também em fascículos, né? Era uma forma de você popularizar. Em vez de publicar aquelas novelas que tinham antigamente, eles publicavam capítulos dos livros revolucionários em jornais revolucionários, onde isso era possível, né? No início de maio de 1880, Marx e Engels discutem na cidade de Londres com Jules Guesde e Paul Lafargue. Jules Guesde e Paul Lafargue. O que eles discutem? A elaboração de um programa para o futuro Partido Operário Francês.
Você veja que, então, eles constroem partidos, mas ainda não aparece o nome comunista no nome do partido, né? E esse programa seria aprovado em novembro nesse congresso. Então, eles discutiram em maio com esses dois líderes que foram até Londres para conversar com o chefe do proletariado internacional. Então, Marx opinava em tudo, e Engels seguiu opinando depois da morte dele. Onde foi possível, eles opinavam, faziam emendas, faziam ressalvas, discordavam, né? Era um ambiente intenso o debate, né? No ano seguinte, 81, entre maio e agosto, Engels publicou uma série de 12 artigos num jornal semanal chamado A Bandeira do Trabalho. Era o órgão central da, é uma central sindical, trade unions, era uma união de todos os sindicatos ingleses, que neste período estava na mão da esquerda, de revolucionários, né, em Londres. E nesse livro, nesses artigos, ele trata da propaganda do socialismo junto ao movimento operário inglês. Então, ele aproveita este espaço neste jornal para propagandear as ideias socialistas, né? Em dezembro desse ano, dia 2 de dezembro de 81, a esposa de Marx morre, Jane. Ele fica muito abalado, porque eles eram muito ligados. Foi a primeira namorada dele, jovenzinho, eles já se conheciam. As famílias se conheciam lá na cidade de Trier, 300 quilômetros de Bremen, onde Engels nasceu. E Engels escreve um necrológico, sabe o que é necrológico, né? E esse necrológico sai 6 dias depois da morte, no dia 8 de dezembro, no jornal chamado O Social Democrata, da Alemanha, lá da cidade de Bremen. Não, aí no caso de Trier, mas também tem o jornal Social Democrata em Londres. Eles têm muitos jornais que tinham esse nome, né? No ano seguinte, em 21 de janeiro de 82, Plekhanov, George Plekhanov, traduz. Plekhanov é considerado e foi mesmo, o precursor do marxismo na Rússia, Plekhanov. Lenin teve contato com ele, né? Mas ele é bem mais velho que Lenin. Lenin é de 1870. Quando Engels morreu em 95, Lenin tinha 25 anos, já era um grande líder revolucionário, mas eles nunca se cruzaram. E Plekhanov, eu não tenho aqui comigo a data, mas ele é de mais ou menos 1850. Mas, como ele morre no começo do século XX, eles se cruzam, né? O Plekhanov traduz para o russo pela primeira vez, e dia 21 de janeiro de 82, Vem à Luz. Quando a gente fala Vem à Luz, foi publicado, podia ser vendido nas livrarias, o Manifesto do Partido Comunista, que é aquele panfleto, vai ser o primeiro livro que nós vamos comentar, resumir. É o livro que tem o maior número de traduções para o maior número de línguas na Terra, né? Acho que só perde para a Bíblia, né? Essa versão russa
saiu com um prefácio dos dois líderes, Marx e Engels, né, que mencionam o fato de que a Rússia estava se constituindo como uma espécie de destacamento de vanguarda do movimento revolucionário europeu. Eles jamais poderiam imaginar que ali surgiria a primeira revolução, em 1917. Portanto, 35 anos depois, né? O que é 35 anos do ponto de vista da história, né? Nada. No ano seguinte, 11 de janeiro de 83, então, a Jenny morre em 2 de dezembro de 81. A filha, 11 de janeiro de 83. Então, 1 ano e 2 meses, morre Jane Marques Longuet, que é o nome do marido dela, né? Ela era a primogênita de Marx, né? Jenny Chen, que era o apelido. Marx tinha um apego muito grande com ela, né? Ela morre de câncer na bexiga. O Engels lhe dedica um longo necrológico, né? Marx fica arrasado e ele morreria 2 meses depois, 14 de março. Perde a esposa, perde a filha caçula, não é fácil. No dia 17 de março, 3 dias depois da morte de Marx, ele foi enterrado no cemitério chamado de Highgate, em Londres, uma cova simples. Hoje, eu nunca fui, mas conheço as fotos. Hoje tem um busto dele lá, né? Tem, os partidos comunistas se cotizaram, fizeram, né? Está lá, enterrado em Londres. Engels pronuncia, nesse dia, um discurso histórico, mencionando o significado, né, universal da teoria científica e revolucionária do seu amigo de quase 40 anos, Karl Marx. Nós usamos, eu como sociólogo, uso ciência da sociedade como sinônimo do marxismo. Então, o marxismo é uma ciência, para nós, evidentemente, e temos como isso ser comprovado, né? O que é ciência? Ciência é um conjunto de ideias que, para elas ter esse status de categoria de ciência, ela tem que ter um objeto que ela estude e ela tem que ter um método. O método do marxismo é a dialética e o objeto que o Marx estuda é a sociedade e a luta de classes, que é o motor da história. Final de agosto de 83, Engels inicia a tradução para o inglês do livro 1 do Capital, publicada pelo próprio Marx em 1867. Então, você veja, entre 67 e 83, transcorreram 16 anos. Marx só escrevia, ele não estava sempre, nunca satisfeito, estudava mais, lia mais, eu tenho que ir atrás. Ele não publica o livro 2 e o 3, mas deixa as anotações, o projeto, a estruturação do livro, e será Engels que fará isso. No final deste ano, de 83, saiu a terceira edição do livro 1 do Capital, já com algumas correções, Engels muito atento, e com o prefácio de Engels, que a primeira edição e a segunda saem com prefácios do Marx. Esta já sai com o prefácio de Engels. Muito bonito, né? Ele fala da morte do amigo, né? Nos seus últimos 12 anos de vida,
depois que Marx morreu, portanto, entre 83 e 95 do século XIX, Engels dedica-se quase que exclusivamente à preparação dos originais para a publicação, finalmente, do volume 2 e 3 de O Capital, a partir dos manuscritos deixados por Marx, que ele foi o curador, o herdeiro, não é esse o termo, né? Mas ele ficou com tudo que Marx produziu. É uma preciosidade, né? Tudo isso está preservado, né? E a partir destes manuscritos, e seguindo as determinações e os projetos editoriais do próprio Marx, né? Então, essa tradução da Boitempo é a melhor, né? Então, você veja que o volume... São volumes de mais ou menos 1000 páginas, né? Aqui eu fiz uma anotação na página 766, o Engels confessa numa nota de rodapé que excluiu um trecho. 778 páginas. O volume 1, que eu já li um trecho para vocês, 894. O volume 2, 980. São 3.000 páginas. Eu li, eu ganhei da editora Boitempo esses livros, os 3, para fazer a resenha. E fiz resenhas longas, publicadas em revista de sociologia. Mas eu, no livro de Marx, eu falo das 3 que a editora abriu, coordenado pelo professor Dr. Paul Singer, que coordenou a equipe. Mas o segundo, da Civilização, que depois transformou em editora Bertrand, é a segunda melhor, né? A primeira é da Boitempo. É a tradução do Reginaldo Santana, né? Muito boa, mas não tão boa quanto essa. Então eu estou apostando, estou recomendando. O tradutor desta aqui é o Rubens Enderle, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. É Minas, não sei. Viçosa em Minas não existe, né? Viçosa é Alagoas. Bom, é nessa tradução que ele usa o termo mais-valor, já falei isso, e não mais-valia. Isso é muito mais fácil de compreender, né? O trabalhador operário produz um bem material, uma mercadoria, ele produziu valor, né? Porque isso vai ser vendido e vai enriquecer o dono dos meios de produção, que não lhe paga o valor daquele trabalho para produzir aquela peça. Ou algum bem espiritual, como aula, educação, cultura, né? Engels dedica-se a traduzir do alemão as obras de Marx e também as suas próprias obras do Engels, né? Na maioria destas obras, ele sempre faz prefácios novos, né? Então, o Engels dominava várias línguas da Europa. Então, todos os livros dele, ele escreve na língua original nativa dele, né? Alguns livros dele, de Marx, foram traduzidos por outros autores. Alguns o Engels mesmo traduziu, do Marx e dele próprio, para o inglês e para o francês não, mas para o inglês. O volume 2 do Capital sairia rapidamente, 2 anos depois que Marx morreu, em 85, também com um prefácio longo
do Engels. Estas edições aqui, esta mais completa, que está atrás de mim, Das Kapital. O livro, o título original é Crítica da Economia Política, né? Karl Marx. Tá? Esta edição mais completa, ela traz todos esses prefácios, do Marx, do Engels, porque o Engels faz, no volume 2 e 3, também prefácios. E no volume 1, também prefácio. E aqui tem prefácio à primeira edição do Capital em russo, escrito por Engels. Então, por isso que também esta obra ela é bem completa, né? Entre 1884 até 95, ano da sua morte, Engels jamais descuidaria de acompanhar e analisar o desenvolvimento das lutas operárias e proletárias, especialmente no continente europeu, mas não só. Na América inteira, né, Norte América, e outros, Oriente Médio e África menos, mas também, né? A grande interlocutora de Engels para os debates e as discussões é a filha do meio de Marx, que é a Eleanor, né? Casado com Edward Avelin. E ela adota o sobrenome do marido, né? Eleanor Marx Avelin. E Engels também, neste período, nos últimos 11 anos de sua vida, ele mantém uma intensa correspondência com líderes socialistas de vários países da Europa. Tudo isso está documentado, preservado. Muitas destas cartas, os que estudam o pensamento de Marx e os que seguiram a ele, os chamados desenvolvedores, eles bebem também em opiniões de Engels, não só dos livros dele, que não foram tantos também, né? 9, 3 com Marx, 6 sozinho. Estes desenvolvedores, a começar de Lenin, Lukács, né? Vários da escola de Frankfurt, tem muitos desenvolvedores, né? Às vezes eles usam trechos de cartas, igual o chamado apóstolo Paulo, né? Paulo é o construtor da... Boa, o comentário do Eduardo. Paulo é o construtor da igreja. Ele escreveu 13 cartas, das quais 6 são falsas. Você sabe disso, né? Mas não importa, isso aí não tem problema nenhum. O que importa é o conteúdo, né? Na época, para você ser ouvido, né, lido e levado a sério, você tinha que botar a assinatura de algum cara famoso. Isso é consenso entre os teólogos, né? Então, isso eu estou dizendo para vocês que é comum os desenvolvedores pegarem trechos das correspondências, tanto de Marx como de Engels, que eram longas, às vezes, né, calhamaço, 10, 15, 20 páginas, né? Em 84, ainda, entre março e maio, Engels dedica-se a escrever aquilo que, do meu ponto de vista, não é consenso, é a sua obra-prima, a sua principal obra, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Este livro veio à luz no dia 1º de outubro de 84. Ele escreve em 3 meses esse livro, na cidade de Zurique, na Suíça. Suíça é um país que fala várias línguas, né? Alemão, francês,
italiano, suíço, né? Nós vamos comentar esse livro, evidentemente, em detalhes. É o que eu mais gosto, é o que eu mais estudei. Ele é um livro sociológico, é um livro jurídico. Advogados, professores de direito estudam este livro, né? E há vários trechos do livro, eu vou comentar nas próximas aulas, o Engels feminista, como ele faz a defesa do feminismo e a crítica ao patriarcado, 1884. Então você veja que eles eram pessoas muito avançadas para a sua época. É claro que tem problemas, né? Acho que foi ontem à noite. Ontem eu dei 4 entrevistas durante o dia, que chama de live, né? À noite, um canal de um coletivo de mulheres. Bonito, elas trabalham com economia solidária. Feministas, claro, por certo. E eu falei sobre a questão palestina, que me cobraram, indagaram, poxa, mas naquele mundo lá, muçulmano, as mulheres são, né, oprimidas, etc. Aí eu expliquei que no século VII, quando Maomé publicou o Alcorão, os seguidores dele que fizeram isso, né? O Alcorão deu direitos às mulheres que elas nunca tiveram, ano 620. A Igreja Católica não aceitava, então deu direito à herança, deu direito ao divórcio. Não é pouca coisa. Ele aboliu a escravidão negra ou qualquer outro tipo de escravidão, ele aboliu. Ele tinha um escravo, ele libertou o escravo, que foi uma espécie de seu braço direito, né? Aquele cara que grita em cima assim, Allahu Akbar, ele está chamando para oração, chama muezim. Isso. Era o seu escravo que foi elevado a esta condição. Isso não é pouca coisa você fazer isso. Pois o cara desce e faz a leitura, né? Mas tinha problemas, não era perfeito. Aí eu disse para a companheira que me entrevistou, nós não podemos analisar a libertação da mulher no século VII com os olhos do século XXI. Se isso pega, Monteiro Lobato, nós sabemos que tem passagens na obra dele que tem problemas. Nós vamos cancelar Monteiro Lobato? Nós temos que entender as circunstâncias em que isso aconteceu. Thomas Jefferson era um abolicionista nos Estados Unidos, mas ele tinha escravos. Né? Parece que o único que não tinha era Washington, não tenho certeza. Bom, eu vou ler todos esses trechos para vocês, que estão nas biografias deles, né? E uma outra crítica de algum coletivo feminista aí, com esse espírito, né? Mulheres feministas do século XXI atacando um homem, né, com esta capacidade que avança em muitos aspectos, mas fraqueja em alguns outros, mas fraqueja do ponto de vista da opinião de hoje. Porque na época eram muito avançadas as ideias dele, né? Bom, entre fevereiro de 85 até janeiro de 94, um ano antes dele morrer, Engels se dedica à preparação dos originais para finalmente publicar o volume 3 de O Capital. No dia 23 de abril de 85, ele escreve uma carta para um amigo seu, Zassulich, onde ele expressa a sua alegria ao saber que na Rússia já havia então surgido
pessoas partidárias da teoria marxista. Esse Zazulys russo. Ele sinaliza, né, que neste país, provavelmente, aconteceria uma revolução autenticamente popular. Nesta carta, ele menciona isso. E este aspecto aqui eu extraí daquele livro, O Grandão, de 2,1 kg, que é a biografia oficial em espanhol que eu tenho do Partido Comunista da União Soviética. Então, essa é oficial. Eles ressaltam isso, evidentemente, para mostrar que 32 anos depois que Engels escreveu esta carta para o amigo dele, a revolução aconteceu na Rússia, né? Em 85, Lenin tinha apenas 15 aninhos, né? E já era rebelde. Eu também fui. O importante é pular da rebeldia para ser revolucionário. Tem pessoas que ficam na categoria de rebelde a vida inteira. Não é ruim, mas também não ajuda a transformar. Entre abril e maio, obrigado, aqui uma amiga falando que vai comprar meus livros. Tá? Eu agradeço muito, porque eu não quero ganhar dinheiro com os livros, eu quero ter recursos para poder publicar outros livros. Eu tenho 10 projetos editoriais. Não sei se tenho tanto tempo de vida assim, né? Agora, em dezembro, esse mês aqui, eu faço 65. É o ano que Marx, né? Por isso que eu estou correndo. Entre abril e maio de 86, todos 1800, né? A revista Tempo Novo, que em alemão Die Neue Zeit, é publicado na forma de fascículo a obra de Engels, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, né? Este é um livro pequeno, é um panfleto, né? Mas é um livro importante, né? Porque ele enterra, né, uma pá de cal, como diz popularmente, né, o pensamento filosófico de Feuerbach, como que encerrando um ciclo que começa com Kant, passa por Hegel, Feuerbach, né, que era um grande pensador, e aí encerra, ficando então consolidado Marx e Engels, né? Aí a capa do livro, né, der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, o fim da filosofia clássica alemã, Ludwig Feuerbach, que o jovem Marx e Engels entenderam logo cedo porque eles foram seguidores de Feuerbach, né? Eram jovens hegelianos, quando Marx e Engels percebem que Hegel também estava superado. E aí, consequentemente, Feuerbach também. Então, não era verdadeiramente um materialista, mas tinha muitos aspectos idealistas em seu pensamento, né? Um livro fininho desse aqui, em 4 semanas, você publicou aí, né, no jornal. Em janeiro de 1887, é publicado em Londres o volume 1 do Capital de Marx, traduzido, a edição inglesa, né? Portanto, só 21 anos depois da tradução, da publicação do original em alemão, é que vem à luz a tradução inglesa, né? É feita por Moore e Evelyn, né? Que é o genro de Marx, Edward Evelyn, com o prefácio de Engels. Então, está aqui nesses livros, esses prefácios importantes, né? Os prefácios, Engels
relata as dificuldades, a letra horrível de Marx, né? Era ele e Laura que tinha condição de decifrar o pai, né? Mesmo assim, tem passagens do Capital que tem uma nota do editor, que é o Engels, dizendo foi impossível nós descobrirmos o que é que o Mouro era o apelido de Marx. Ah, e eu não falei o apelido do Engels, né? General, comandante, né? Então, só 21 não, 20 anos, 67, 87, é que os povos de língua inglesa é que puderam ter acesso à obra de Marx. De 17 de agosto a 29 de setembro de 88, Engels faz, então, agosto a setembro, um mês, Engels faz aquilo que talvez, com certeza não é talvez, a biografia dele registra como o único momento da sua vida em que ele faz um passeio, um turismo. Ele passa quase um mês, 29 dias, né, pelos Estados Unidos e vai até o Canadá. Ele é acompanhado por Eleanora Marx Evelyn, né, e seu marido, que é um grande marxista, respeitável. A viagem, ele mesmo diz, foi uma viagem de caráter pessoal e particular. Ele não fez grandes articulações, ele viajou a bordo de um navio chamado vapor, né? Não falava navio, vapor com o nome de City of Berlin, né? Cidade de Berlim. Ele passou no Canadá 5 dias e visitou as cataratas do Niágara, Niagara Falls. Mas, para dizer que ele não fez absolutamente nada de política, ele concedeu uma entrevista longa, evidentemente em alemão, a uma pessoa chamada Adolf Sorge, que ele era um alemão imigrado para os Estados Unidos, um líder revolucionário, desempenhou um importante papel no movimento operário estadunidense, né? E ele acabou sendo o tio-avô de um espião soviético, né? Portanto, irmão do pai do espião, muito importante, chamado Richard Sorge, né? Então, fica registrado aqui que Engels deu essa entrevista longa, para não dizer que não falei das flores, né? Para não dizer que ele não fez, mas a viagem foi particular. A biografia registra apenas isso, em termos de férias, por assim dizer, né? Entre outubro e dezembro de 88, Engels discute com Lafargue, genro de Marx, por que o Partido Operário Francês, que eles fundaram e Marx e Engels discutiram o programa, né? Ele pede que o partido se declare abertamente contra uma corrente política que ficou conhecida como boulangerismo, porque ele achava que esta corrente política era profundamente hostil ao proletariado. Então, você veja a preocupação dele, cobrando do Lafargue, que era um líder revolucionário, e era da direção do Partido Operário Francês, cobrando que o partido se pronuncie publicamente contra esta corrente, né? Este nome decorre de um general, Georges Boulanger, né, que defendia soluções bélicas e militares para a França, e isso era nocivo ao proletariado. Lembrando que a defesa da democracia vem desde Engels, e Lenin enfatiza isso.
Com Lênin, isso é o que os estudiosos chamam, nós, né, da etapa democrática da Revolução, né, que os trotskistas negam, né, que não deve existir isso, deve passar direto do capitalismo direto para o socialismo, né? Que é essa discussão que tem hoje aí na conjuntura nacional. O Lula tem que fazer uma frente ampla para vencer as eleições, né? De um lado tem os da frente estreitinha, né? Tem gente que acha que a coligação tem que ser só PT, PCdoB e PSOL. PSB já não tem condições, né? Então, a etapa nacional e democrática é fundamental, como diz Lênin, né? Está nesse livro em detalhes que vai sair, né? Levar às últimas consequências as liberdades democráticas burguesas, o máximo que a burguesia admite de liberdade e de democracia, quando nós fizermos a revolução, nós vamos partir daí para frente. É isso que é intolerável para eles. Você veja, o Biden convocou uma cúpula da democracia, 9 e 10 de dezembro, semana que vem. Convidou 110 países, Brasil inclusive, né? O Brasil não é um país democrático hoje. Vivemos um estado de exceção. Órgãos importantes do Estado brasileiro estão sequestrados, dominados, né, por correntes políticas antipatrióticas, antinacionais, antipopulares, né, com o objetivo de perseguir especificamente determinadas pessoas e partidos. Então, não pode dizer que isso é uma democracia, né? Tem problemas. O presidente eleito de 18 foi encarcerado. O Biden convidou o Brasil. Não sei se essa figura nefasta neofascista vai estar presente. E nem os Estados Unidos são um país democrático. Lá não tem eleição direta. Lá não importa o voto do povo. É o colégio eleitoral que vale. Entre janeiro e junho de 1889, Engels prepara a convocação e participa da organização do Congresso da Internacional Socialista, né, ou comunista, que seria o início da chamada Segunda Internacional, porque a primeira durou 8 anos, de 64 até 72, acabou. Então aqui ele vai convocar, prepara, né, de janeiro a junho de 89, e no dia 14 de julho acontece o Congresso. Delegados de 20 países. E qual foi a principal resolução? Então, esta é a Segunda Internacional, fundada pelo próprio Engels. Eles aprovam que o dia 1º de maio deve ocorrer manifestações operárias e proletárias em todos os países simultaneamente. Mas é claro que alguns aconteceram dia 2, outros dia 3. Mas era já a primeira orientação internacional dos comunistas, né? Entre o outono de 89 e o verão de 90, estamos falando do verão europeu, Engels prepara a 4ª edição alemã do livro 1 do Capital, aquele único que Marx publicou. Esta, então, seria a redação definitiva e última do texto, e com as notas explicativas de Engels. Então, esta edição aqui atrás é a tradução desta 4ª edição. É a última. Eu comprei para dar para o meu genro de presente. Espero que ele não esteja assistindo. O livro A Origem das Espécies, de Darwin, né?
Claro, eu tenho aqui duas versões, né? Se você for um dia ler, eu imagino que todas as edições são a partir da sexta edição de Londres. Porque Engels fez modificações. Desculpe, Darwin fez modificações, né? Não que o Engels tenha feito modificações na quarta, ela estava mais consolidada, mais amarrada, não havia dúvidas mais parando no ar, né? E as notas explicativas estavam todas ali, né? Engels troca uma série de correspondências com Smith, Bloch, Merne e Borgios. São líderes socialistas, né? Onde Engels, nestas correspondências, ele defende os postulados e os princípios da ciência marxista. Então, o marxismo já visto aqui como ciência, né? Uma ciência da sociedade. Estas cartas, posteriormente à morte dele, inclusive, seriam publicadas com o título de Cartas sobre o Materialismo Histórico. Então, estas correspondências viraram um livro póstumo de Engels. Eu não conheço esse livro, nunca vi a tradução no Brasil. Em maio de 90, Engels participa da primeira manifestação em Londres por ocasião do 1º de maio, aquela decidida no congresso anterior. Então, você vê que em Londres foi no dia 4, não foi no dia 1º. Onde ele classifica como uma grande vitória do movimento operário inglês a realização dessa grande manifestação. Ele participa, ele fala. Não tinha, acho que, amplificadores, microfones na época, né? Então, eu fico imaginando, deve ser algum megafonezinho, né? Entre maio de 1890 e junho de 91, com alguns intervalos, Engels prepara a quarta edição do seu principal livro, quarta e última, A Origem da Família, etc, etc. E ele leva em conta, nesta quarta edição, aqui no Brasil, quando eu publiquei este livro aqui, é a chamada edição revista e ampliada. Então, é a terceira edição, né? Porque houve uma primeira e uma segunda. Então, esta quarta edição, mas na capa não saiu escrito isso, mas saiu só a quarta edição. Mas revista e ampliada, por quê? Ele leva em conta novas obras de sociólogos e cientistas europeus. Esta edição vem à luz no começo de novembro de 91. No dia 4 desse mesmo mês de novembro, morre Helene Demuth, aquela grande amiga da família Marx. Ela funcionou e atuou como governanta. Ela está enterrada junto com Jane Marx e ela no túmulo lá no cemitério de Highgate, em Londres. No mesmo mês de novembro, no dia 28, Engels completa 70 anos, 28 de novembro. Agora, esse 28 que passou agora, ele 201 anos do nascimento. Ele recebe visita dos principais dirigentes da social-democracia alemã, como Bebel Liebknecht, que viria a ser o companheiro de Rosa Luxemburgo, que seria assassinado junto com ela, e Singer, né? Em janeiro de 91, Engels publica o texto de Marx intitulado Crítica
ao programa de Gotha. Ele publica isso na revista Die Neue Zeit. Este é um dos livros de Marx, onde ele critica o programa do Partido Operário Social Democrata, aprovado em um dos congressos. Então, ele gasta um livro para refutar e mostrar os erros que tinha nas decisões tomadas nesse congresso. Em março de 91, completou, então, 20 anos da Comuna de Paris. Engels, então, prepara a terceira edição do livro de Marx, que foi publicado em função da Comuna, chamado Guerra Civil em França. Ele faz uma introdução. Então, você veja que as edições no mundo inteiro dão preferência para esta edição, que tem o original de Marx, o conteúdo, tem o prefácio de Marx, mas tem uma introdução de Engels. Então, isso dá valor à obra, né? No final de junho desse ano, Engels envia críticas e sugestões sobre o programa do Congresso da Social-Democracia Alemã na cidade de Erfurt. Erfurt é Prússia, é a cidade que nasceu em 1864, não tenho marcado aqui, mas é Max Weber, que viria a ser um grande sociólogo e viria a ser uma espécie de fundador da social-democracia moderna, aquela que já não era mais controlada pelos comunistas, porque os comunistas saíram do partido e fundaram o seu próprio partido. Engels critica as concessões feitas, né? Critica os desmandos políticos e critica o oportunismo da direção da social-democracia, né? Então, ele está batendo de frente com o Partido Operário Social-Democrata Alemão. Vê que a pessoa era fera, viu? Não perdoava nada, não. De 14 a 21 de outubro de 91, você veja, 7 dias de congresso, né? Ocorre o congresso do partido, esse partido que ele critica, social-democrata da Alemanha, né? Que foi o precursor do Partido Comunista Alemão. Aí Engels expressa a sua satisfação, né, pelo fato do Congresso, em suas resoluções finais, ali ele está criticando os projetos, os documentos preparatórios. Ele expressa sua satisfação pelo fato do Congresso ter aprovado um programa marxista verdadeiramente, né? Em 1º de junho de 92, vem à luz a edição inglesa do seu livro Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, também com uma introdução especial dele. E o próprio Engels fez a tradução do seu próprio livro do alemão para o inglês, né? Em novembro desse mesmo ano, sai um novo ensaio biográfico da vida de Karl Marx, que foi publicado no 4º volume da coleção Proletário de Ciências Políticas e Sociais. Não, 4º volume do Prontuário. Estamos chegando no finalmente. 31 de março de 93, reúne-se na casa de Engels um grande encontro socialista, onde estavam presentes deputados alemães, franceses e ingleses. Ali estavam Bebel, Lafargue, Burns. Engels, então, ele se encontra onde ele faz uma análise
dos grandes êxitos, das grandes conquistas do movimento operário internacional, né? Esse encontro com estes líderes, para Engels, então, é uma prova do vigor, né, da grande articulação que o movimento operário internacional tinha. Aqui, movimento operário internacional, leia-se movimento comunista, né? São os primórdios, né? Em abril de 93, Engels escreve diversas cartas para vários líderes operários socialistas, franceses, austríacos e espanhóis, relacionado com a Jornada Mundial para o Dia do Trabalho, que é 1º de maio, e menciona o significado dessa festa do proletariado internacional. Então você vê que ele coordena, ele dá orientação, ele dá instrução, ele orienta, né? Incentivando que se realizem 1º de maio, né? E até hoje são realizados. Alguns transformaram o 1º de maio em um dia de festa, um dia de shows, um dia de sorteio, né? De casa, de automóvel, né? Isso aconteceu em São Paulo. 9 de julho desse mesmo ano, ele escreve o seu testamento. Ele deixa, então, todos os seus bens para a biblioteca do Partido Social Democrata da Alemanha. Parte dos seus bens. E a outra parte dos seus bens ele divide com os filhos e netos de Marx. Ele não teve filhos. Esse é o testamento de Engels. Uma letra, né, bonitinha. A do Marx, que era muito ruim. 12 de agosto de 93, Engels pronuncia um discurso em 3 línguas, alemão, inglês e francês, no Congresso Operário Socialista Internacional, realizado em Zurique, na Suíça. Um mês depois, em setembro desse mesmo ano, ele faz um discurso em uma reunião do movimento social-democrata da Alemanha, organizado especialmente para a sua volta, o seu retorno à Alemanha. Então, aqui ele deixa a Inglaterra e participa desta reunião. 1º de dezembro de 94, já estamos chegando próximo da morte dele, publica-se, ele consegue publicar, o livro 3 do Capital, né, com um prefácio seu. Em 1º de abril de 95, Engels começa a preparar a edição do livro 4 do Capital. Tarefa que ele não conseguiria concluir. Quem vai concluir esta tarefa é Karl Kautsky, líder da social-democracia da Alemanha, líder da Segunda Internacional fundada por Engels, um grande dirigente comunista, mas que em algum momento, pouco antes de 1914, ele vai, segundo Lenin, né, trair o movimento comunista internacional, quando, em nível da Europa, esta internacional orienta os partidos sociais-democratas europeus a incentivarem e participarem dos esforços de arrecadação financeira para a guerra imperialista. Então, esse é um erro grave que Kautsky cometeu. Por isso, Lenin escreve um livro dedicado a ele, O Renegado Kautsky, né? Então, ele é um traidor, mas ele tem obras muito boas sobre a questão agrária, e ele publicou o livro 4 do Capital, né, de 1905, quando ele era um dirigente reconhecido. Portanto, estamos aqui há 10 anos depois que Engels já tinha desaparecido.
Este livro, o livro 4, a Boitempo não publicou. Eu espero que ainda publique. Mas a coleção da Bertrand é o livro que eu mais estudo. Ele é intitulado Teorias da Mais-Valia. É neste livro onde estão os fundamentos que eu vou me apegar para um futuro livro, se eu conseguir publicar, intitulado Concepção Marxista de Proletariado, de Classe Social. O subtítulo é O Proletariado no Século XXI, onde eu analiso 14 categorias de trabalhadores que são proletários. E o que são proletários, segundo Marx? Esta é a minha interpretação, evidentemente, por isso vou publicar um livro. Proletários são todos os trabalhadores explorados, destituídos e não proprietários de meios de produção, mas que são produtivos e produtores de mais-valia ou mais-valor. Então, todos os outros trabalhadores podem ser explorados, podem ganhar mal, etc., etc., mas se eles não produzem valor, não pertencem à classe do proletariado. Esse é um assunto polêmico, né? Eu falo isso no livro de Marx, repito um pouco no livro de Lenin, que vai sair, né? Então, nem todo mundo que trabalha é proletário. Entendeu? Não. E, finalmente, 5 de agosto de 1895, Engels falece em Londres. Por decisão do seu testamento, seu corpo foi cremado, suas cinzas foram jogadas no mar, na região de Eastbourne, na Inglaterra. Inglaterra está aí a ilustração, a Inglaterra todinha é uma ilha cercada de mar, né? Ele morre diagnosticado com câncer de esôfago. É o pior câncer que tinha. Não me consta na biografia dele que ele foi fumante. Marx foi, né? Charuto. Bom, meus amigos, acho que nós, então, concluímos esta nossa quinta aula, encerramos a passagem, toda a parte da vida dele, dentro de uma hora. Boa noite a todos. É uma ordem cronológica, lógica, né? Dentro de um desenvolvimento temporal, né? Que será o capítulo de abertura do futuro livro, né? Engels para principiantes. Na semana que vem, nós vamos nos dedicar à citação, aqui são as marcações das páginas onde eu discutirei com vocês, né? Tá bom? Thomas Piketty escreveu que vivemos na atualidade uma situação social. Eu li a entrevista dele. Eu gosto muito do Piketty. Eu li os 2 livros dele. O Capital do Século XXI e o Capital e Ideologia. Esse segundo eu comprei antes da tradução no Brasil em francês, 1.200 páginas. Ele é o maior pensador, o que tem o maior acervo de dados e informações sobre concentração de renda e riqueza no mundo. Isto que o Ivo colocou agora, ele dizendo que o que o mundo vive hoje é algo parecido com o que acontecia na França antes de julho de 1789. Como que alertando, olha, tomem cuidado, porque a revolução pode bater à porta, né? Obrigado aí pelo meu amigo Ivo. Ele é um grande amigo. É amigo virtual, você vê como é que são as coisas? Eu não o conheço pessoalmente, mas em breve. Eu não sei se tem alguma pergunta específica que eu possa responder.
Obrigado, Eduardo. Eu fiz um programa especial esta segunda-feira no meu canal, né? Canal pequenininho, chama Canal da Geopolítica. Se vocês forem lá e fica, como fala, inscrever-se, está chegando nos 3.000. Eu fiz um programa de 1 hora segunda-feira, passou uns minutinhos, sobre o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, que foi dia 29, né? Contei um pouco a história, resumi, baseado no meu livro sobre a Palestina. Todos os meus livros que estão em catálogo, né, dos 18, são 10 em catálogos, né? 2 ainda vão sair, Lenin, e tem um que já está pronto, mas eu não arrecadei dinheiro para publicar ainda. É a segunda edição de um livro cujo prefácio é feito pelo professor Chico de Oliveira, que eu era muito amigo, ligado, né? Segunda edição revista e ampliada. A primeira edição teve 210 páginas. Esta foi para 640 páginas. E tem um encarte fotográfico de 64 páginas coloridas. Portanto, esse livro pode ser que fique na gaveta aí, porque é muito caro um livro desse. Até aqui, né, eu consegui, com a minha aposentadoria, revisão, capa, diagramação, etc. Não, diagramação não está paga ainda. Vai ser uns 2.000, tem que ir atrás. Seria bom, sim, se uma editora grande, né, publicasse junto com a minha pequenina editora, né? Boitempo, né? Mas eu não tenho contato com eles, né? Pessoal, tem bastante mensagem, né? Entendi, Eduardo. Boa noite, então, Zilá, né? Tá bom. Eu sempre disse, né, que a minha condição de... Eu sou comunista, não tenho... Claro que na época da ditadura, né? Eu vivi 10 anos na ditadura, 75, 85. Foi 75, eles mataram o Herzog, né? Eu ajudei a organizar a missa, outubro de 75, foi lá na Sé. Então a gente tomava muito cuidado, não dá para você sair falando, oh, sou comunista e tal, né? Mas sempre fomos, né? A partir de 84, as primeiras bandeiras do partido começaram a... E ele só foi legalizado no dia 17 de maio de 85, já sob o governo Sarney, né? Restabeleceu a democracia no Brasil. Então, não sei se... A Cotter é uma editora pequenininha também. Bom, meus amigos, então vamos encerrando aqui. Esta aula é retransmitida pelo DCM amanhã, não sei que hora, acho que 19, eles mudaram o horário, era às 15. E é a parte que tem mais audiência, maior, né? 2, 3. A primeira aula está com 5.000 visualizações já, né? Espero que o pessoal esteja assistindo até o final, né? E assistindo com papel e caneta na mão, senão não tem utilidade uma aula que você não toma nota, né? Obrigado, Ivo. Então, pessoal, vamos nos despedir. Quinta e sexta são 2 dias mais tranquilos meu, mas final de semana já pediram um monte de programa extra. Eu tenho um critério comigo que eu olho a minha agenda, eu não olho o tamanho do canal. O canal de ontem à noite que eu dei, daquelas mulheres economia solidária, deve ter 1.000 inscritos, mas não tem problema. Eu
querem saber, eu tenho que socializar as minhas opiniões. Meu conhecimento não é grande, mas o pouco que tem que repartir, né? Senão que socialista eu sou, né? Isso, meu canal é esse. O Luiz Carlos Cunha, a Bíblia não é um conjunto de livros políticos distorcidos pelos poderosos? Pode ser, dá um bom debate esse assunto. Eu sou um estudioso da Bíblia e do livro dos judeus, né? O livro dos judeus é esse aqui, né? Torá. Né? E o livro dos muçulmanos, né? É tudo pesado aqui. E é tudo marcado, hein? Pessoal, desculpe qualquer coisa aí, né? Para não ficar, infelizmente, não tem uma interação assim, pergunta-resposta, é difícil, né? Eu falo 2 horas quase que em seguida, né? Com algumas imagens. Então, despeço-me de vocês. Obrigado. Bom resto de semana para vocês. Beijão para todos. Tchau.